Bom dia, gente boa. Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Vamos meditar hoje num texto de Mateus. Querem abrir suas Bíblias, ligar seu celular, ou aí estar aí na tela. Nós vamos meditar num texto que é muito rico e ficar só. Vamos tentar tirar alguma coisa, de muita coisa que se pode tirar desse texto aqui, do versículo 26 até o 29, que fala sobre a ceia do Senhor, no momento em que Jesus tomou a ceia com os seus discípulos, mas aqui ele teve um momento especial, um momento diferente, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Deus e Pai, nós pedimos em Teu nome que cada um de nós que ouve essa Tua palavra experimente e desfrute do Teu perdão em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém? Bebam dele todos vocês. Isso é o meu corpo da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quando Jesus toma nas mãos este cálice e diz: bebam dele todos vocês, que é o sangue da aliança, para perdão de pecados, ele não está apenas estabelecendo ou instituindo um memorial, dizendo que temos que celebrar em memória da sua morte, do seu corpo partido e do seu sangue derramado. Certamente Jesus está definindo o que é igreja, que é grupo, que é comunidade. E a igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja é a comunidade sobre quem não há qualquer culpa, não há qualquer condenação. Por isso, repito, a igreja é a comunidade dos perdoados. O perdão aos pecados implica também o cancelamento da dívida, que eu quero me deter um pouco mais nessa expressão. E quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, ele diz que devemos pedir a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E em algumas Bíblias aparece como: perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoa os nossos pecados. Mas o que Jesus está dizendo é: perdoa as nossas dívidas. Não é dívida de dinheiro. A expressão no Novo Testamento é que o pecado implica uma dívida. Por isso Paulo escreve aos Colossenses dizendo que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amado Filho. Lembra lá dá para lembrar aquela ideia do abismo ligado dos dois lados, né? E quando fez isso, nos perdoou os nossos pecados e cancelou o escrito da dívida que era contra nós. E esse escrito da dívida é como aquela caderneta que alguém anota como se nossas transgressões, como se os nossos pecados criassem um débito da nossa parte para com Deus. Como que cada pecado aumentasse o valor da dívida, né? Vai somando um após o outro. E Deus fosse anotando no seu caderno esse escrito de dívida que nos era dado. Se fomos acumulando, e assim fomos acumulando dívidas. E Paulo, em Colossenses, num outro versículo,
fala em 2,14, diz, e cancelou a escrita de dívida. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ou seja, quando Deus perdoou os nossos pecados, Ele também rasgou o escrito da dívida, rasgou o caderno de dívidas, aquela caderneta que ia anotando, e Jesus pregou esse caderno na cruz. Ou seja, não existe mais dívidas, não existe mais algo que eu tenha que pagar a Deus, em razão de algum pecado ou transgressões. A minha dívida está cancelada. Marca isso na sua memória. Perdão de pecado é igual a cancelamento de dívida. E Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, fala o que está escrito em Isaías 61. Tá? Nós não vamos ler Isaías, nós vamos ler em Lucas 4, 18 e 19, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E aqui eu quero destacar essa parte aqui, e proclamar o ano da graça do Senhor. O que Jesus está dizendo é que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre ele e ele foi ungido, ou seja, quando a ideia de ungir é dar o poder, né? Ou seja, recebeu o poder para anunciar e proclamar o ano do jubileu. E aí você vai me perguntar, né, o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era o 50º ano, ou seja, a cada ciclo de 7 anos, o ciclo de 7 anos, de 7 em 7 anos, a cada 7 ciclos, melhor, vamos explicar melhor, a cada 7 ciclos de 7 anos, acho que agora deu para pegar, né? A cada 7 ciclos de 7 anos, Israel celebrava o ano jubileu, ou seja, 7 vezes 7 são 49. E o ano seguinte, que é o ano 50, então, eles celebravam o jubileu. Ou seja, a cada 50 anos eles faziam isso. E nesse ano de jubileu, todas as dívidas eram canceladas. E naquela época, quando alguém tinha uma dívida que não podia pagar, o credor tinha a autoridade e o direito de confiscar todas as posses, todas as terras, e inclusive confiscar, tomar para si a esposa, ou as esposas e os filhos do devedor, para que eles trabalhassem para pagar a dívida. E no ano do jubileu, todas as dívidas eram canceladas, e as terras voltavam aos seus proprietários originais. E se não estivesse vivo o devedor, suas propriedades voltavam aos seus filhos, que naquele momento eles eram escravizados como pagamento da dívida do seu antepassado. Mas, no ano do jubileu, todos os escravos são colocados em liberdade. Todas as propriedades voltavam aos seus proprietários originais. E todas as dívidas eram canceladas. E é isso que Jesus vem anunciar, o ano do jubileu, o cancelamento da dívida. E quando Jesus toma nas mãos esse cálice e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue para perdão de pecados, ele também está dizendo, nesse cálice todas as nossas dívidas estão canceladas. Não há nada mais que eu deva para Deus que não esteja quitado, que não esteja resolvido totalmente na cruz do Calvário. Todos os escritos de dívida que eram contrários a mim e a você estão rasgados, estão cravados na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver com dívida
é uma escravidão. O devedor é um escravo do credor. E nós estamos aqui recebendo a notícia, e nós estamos aqui celebrando através da ceia o cancelamento das nossas dívidas através de Jesus. Nós não devemos mais nada para Deus. Portanto, a igreja não é apenas a comunidade dos perdoados. Nós somos todos perdoados e somos também livres. A igreja é a comunidade dos livres, livres para viver. Se viver com dívida é viver uma dimensão de escravidão, viver com senso de dívida, talvez seja uma escravidão ainda pior. É péssimo dever, mas é péssimo não dever e viver como se devesse. Jesus conta a história de um homem que devia 6.000 denários. Depois você pode ler isso em casa, não vamos ter aqui, mas está em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o 35, mas especificamente o 24 até o 27. Vou dar um resumo aqui do 24 ao 27. Então o credor, ele chama o devedor, mostrou lá por escrito a dívida, e como não era possível ser pago, ordenou que suas propriedades, a sua esposa e seus filhos fossem confiscados. E o credor não teve misericórdia no primeiro momento. O devedor caiu aos seus pés, implorou, e o credor teve compaixão daquele homem e cancelou a sua dívida. Mas uma palavra ficou ecoando nessa parábola, porque ela é pronunciada. Você vai ler a história, e o devedor disse: tem paciência comigo que eu tudo te pagarei. Tem paciência comigo que tudo te pagarei. Há muita gente que vive com esse refrão, com essa repetição de palavras. Tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Uma voz sussurra, continua dizendo: você deve. Você não pode descansar. Você não pode desfrutar. Você não pode desperdiçar. Você não pode se alegrar, porque você deve. Trabalhe muito e não faça mais 1 centavo de dívida, porque você já teve uma fortuna que é impagável. Seja perfeito, seja perfeita, seja impecável, porque você deve. Você não merece desfrutar de alguma coisa, você não merece ser feliz. Essa semana eu conversei e falei de Jesus para um rapaz, 30 anos, e ele disse: puxa, a gente reza, a gente vai para a missa, a gente faz todos os rituais, mas parece que não adianta nada. Tem alguma coisa que permanece, não alivia, né? E assim a vida religiosa, né? Aquilo que você fez criou para você um débito impagável. Então assuma o seu papel de devedor, de devedora. Ande de cabeça baixa, olhando para o chão, porque você deve andar com senso de dívida. Andar sabendo que deve uma grande dívida é insuportável. Insuportável. O senso de culpa nos consome. Viver com senso de dívida é assustador, para não dizer atormentador. É isso que o pecado faz conosco. E quando Jesus levanta esse cálice, ele diz: seus pecados estão perdoados. A sua dívida está cancelada. Você não deve mais nada. Cale essa voz que está dizendo: tem paciência comigo que eu tudo te pagarei. Jogue fora esse escrito de dívida. Você não deve mais nada. Você não precisa pagar mais nada. Papai, vamos comer uma pizza? Não podemos. Temos uma dívida a pagar. Vamos para a praia? Não podemos. Vamos sorrir e soprar a velhinha, né, do nosso aniversário? Não podemos, temos umas dívidas para pagar. Essa casa, essa pessoa, essa família é assustadora. Ela é muito assustada, apavorada. Ou melhor, seria mais intimidada.
Essa gente que vive assim, com esse senso de dívida impagável, que não tem como pagar, onde você pode trabalhar a vida inteira, que não vai conseguir pagar. Viver assim é viver condenado a uma infelicidade crônica. É cruel quando na sua consciência tem uma voz dizendo, você deve. É cruel. Pior ainda, é quando você é escravo de uma culpa, de um pecado, que nem foi você que cometeu. Foi seu pai, foi sua mãe, foi seu avô, foi seu marido, foi sua esposa. Pega aí os filhos, pega o casal, escraviza porque tem uma dívida para ser paga. Mas vem Jesus, levanta o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue para perdão dos pecados. Cancelamento das suas dívidas. As suas dívidas estão canceladas. Você está livre. Pessoas livres não precisam andar envergonhadas. O nome está limpo. Pode puxar a ficha do meu passado. Se não fosse o sangue de Jesus, não daria para fazer isso. Eu teria vergonha de autorizar você a puxar o meu passado. Mas, pelo nome de Jesus, pode puxar o meu passado. Está limpo, porque o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus te lavou. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. E a experiência do perdão de Deus traz para nós um profundo impacto emocional, mental, saúde interior, onde eu não devo nada a ninguém. Eu não preciso andar de cabeça baixa, eu posso olhar para todo mundo, olhar no rosto de todo mundo. Também traz um profundo impacto social e comunitário, porque o ano do jubileu é o ano da libertação, da liberdade. Os escravizados pelas dívidas passadas, agora eles estão colocados em liberdade. Por isso, o grupo não é só a comunidade dos perdoados, ela é a comunidade dos livres. E porque a comunidade dos perdoados e dos livres, o grupo é a comunidade dos iguais. Somos todos iguais. Não tem mais escravo, não tem mais livre, não tem mais credor e devedor, não tem mais alguém que olha para cima e outro debaixo. Não existe mais essa possibilidade. Todos nós somos perdoados, somos livres, somos iguais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus não há judeu e nem gentio, não há homem, nem mulher, não há escravo, nem livre, porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós, o grupo como igreja, somos a comunidade dos iguais. Eu não sei qual é o problema que te assusta, quais as alegrias que você deixa de ter ou você até foge. Mas hoje, nessas mesas, nós estamos celebrando esse cálice e a nova aliança no meu sangue para perdão de pecados e cancelamento das dívidas. Quantas e quantas pessoas que são depressivas, queria usar uma outra palavra aqui também, agora me passou, e principalmente pessoas que estão em hospitais e clínicas psiquiátricas fazendo sessões e mais sessões de tratamento, onde, com certeza absoluta, com uma experiência com o perdão de Deus, economizaria horas e anos de sessões de análise e de terapia. Dores e feridas que nós carregamos pelo que fizemos no passado ou que fizeram contra nós no passado. Quantas pessoas que se encontram assim não conseguem se libertar disso? Escravidões que impuseram a nós, mesmo ou que os pecados dos nossos antepassados impuseram contra nós, como alguns por aí ensinam, não quero entrar em detalhes, mas eles nos engaiolaram com as suas vidas transgressivas.
Mas Jesus está dizendo, aqui é o cálice da nova aliança, perdão para os seus pecados e cancelamento para as suas vidas. Desfrute do perdão de Deus em Jesus. Desfrute isso. Jesus está dizendo, e quando você pegar esse copinho de plástico, peguem depois esse copinho de plástico que está aí, como se você estivesse pegando a mais bonita, a mais linda das taças, que o sangue de Jesus, nosso Senhor, e ouça Ele dizer para você, os teus pecados estão perdoados. O escrito de dívida que era contra você está rasgado, está cravado lá na cruz de Cristo. Você está livre, você está limpo, você está limpa, você está lavada, você está lavado com o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouça o Espírito de Deus falando para você e acolhe esse perdão. Quando você pegar nas mãos esse cálice, desfrute do perdão. Quando a Bíblia diz, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, isso não é uma troca. Eu passei um tempo até pensando nisso, período, que seria uma troca. Mas, por exemplo, perdoei minha cunhada, perdoei meu primo, perdoei meu patrão, perdoei meu marido, perdoei minha esposa, perdoei meu pai, perdoei minha mãe. Então Deus me perdoa também. Perdoar é o meu dever. Deus seria muito pobre se submeter a esse jogo de troca. Deus vai muito além disso. Mas quem sabe, Jesus não está na oração do Pai Nosso, dizendo, Deus faz-nos viver o ano do jubileu. Transforma as nossas vidas num jubileu para que nós desfrutamos do teu perdão. E esse perdão derramado sobre nós transbordam e nos torna todas pessoas perdoadas, livres, todos iguais. Então eu queria que você celebrasse o corpo e o sangue de Jesus nesta manhã como quem celebra um jubileu. Não estou pedindo a você perdoar ninguém, não estou pedindo isso. Mas quero estar pedindo para você, no momento de orar, fechar os seus olhos e ouvir Jesus dizendo, os seus pecados estão perdoados. Todas as suas dívidas estão canceladas. Seja livre e viva a vida abundante com alegria, desfrutando desse perdão de Deus, que vem da cruz do Calvário e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Curva sua cabeça e tenha um tempo para você orar. Aquilo que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Os seus pecados estão perdoados. Todas as suas dívidas estão canceladas. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa meditação. Que isso venha fazer toda a diferença em nossas vidas, Senhor. Por isso, atue em cada um de nós, nos abençoe. E também queremos pedir por aquelas pessoas que não estiveram de uma forma ou de outra, que o Senhor esteja com elas e abençoe também, ó Deus. Te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?